Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos numa sequência de aulas falando sobre polígonos regulares. E agora nós vamos falar sobre polígonos regulares inscritos e circunscritos. Bom, um polígono regular é dito inscrito numa circunferência quando ele está interno à circunferência, quando ele está dentro da circunferência. Mas, além dele estar dentro da circunferência, uma característica muito importante é que os vértices do polígono inscrito sempre tocarão na circunferência, certo? Então, os vértices fazem parte da circunferência. Outra informação importante é que o raio da circunferência vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Veja que quando a gente divide o nosso polígono em triângulos, quando nós traçamos o apótema, o raio vai ser o mesmo elemento do triângulo que a hipotenusa, certo? Veja que aqui o R significa a medida do raio, apótema, que é essa linha que está em vermelho, segmento de reta, que vai do centro do polígono até o meio da base, chamado de apótema. Existem algumas fórmulas para que você possa encontrar a medida do apótema e a medida do lado num polígono inscrito. Para você encontrar a medida do apótema de um polígono inscrito, nós podemos fazer um cálculo utilizando trigonometria ou nós podemos usar a fórmula direto. A fórmula direto me diz o seguinte, que o apótema representado aqui por A é igual ao raio vezes o cosseno de 180 dividido por N, onde esse N é a medida, é a quantidade de lados que tem o nosso polígono, certo? Se eu quiser descobrir a medida do lado desse polígono, eu posso também utilizar a trigonometria ou a gente pode usar a fórmula direto. E a fórmula me diz que o lado de um polígono regular inscrito numa circunferência é igual a 2 vezes o raio vezes o seno de 180. Aqui nós temos um polígono circunscrito. Circunscrito significa que ele está fora da circunferência. Veja que nesse caso, quando o polígono está circunscrito, quem toca na circunferência não são os vértices do polígono, e sim a metade do lado do polígono. Outra característica muito importante no polígono circunscrito é que, nesse caso, o raio da circunferência e o apótema do polígono são os mesmos elementos, eles possuem a mesma medida. Então, o raio da circunferência também é o apótema no polígono circunscrito. No caso, esse pontilhado significa raio e também apótema. Perceba, pessoal, que tanto no polígono inscrito quanto no polígono circunscrito, dependendo da informação que o exercício nos fornece, nós podemos encontrar os outros elementos, tanto do polígono quanto da circunferência. Bom, eu separei 2 exercícios para a gente resolver, para encontrar a área de um polígono inscrito e de um polígono circunscrito. Bom, o exercício diz o seguinte: um pentágono regular está inscrito a uma circunferência de raio 5. Calcule a área desse pentágono. Veja que o exercício nos forneceu a medida do raio, tá? Então, ele nos diz que o raio vale 5 centímetros. E aí, vamos relembrar. Para calcular a área de um polígono regular, eu posso usar a fórmula do triângulo, né? Achando a área de cada triângulo e depois multiplicando pelo número de lados. Ou nós podemos encontrar a área pela fórmula do semiperímetro. Eu vou usar aqui, nesse caso, a fórmula da área do triângulo. Para se achar a área de um polígono regular pela área de um triângulo, a gente calcula a área de um triângulo, que é base
vezes altura sobre 2. O resultado nós multiplicamos pelo número de lados do polígono. Veja que a base vai ser a medida do lado do polígono e a altura do triângulo é a medida do apótema. Então, eu preciso encontrar a medida do lado e do apótema, certo? Vamos começar aqui encontrando primeiro a medida do apótema. Vou colocar um X aqui, é o elemento que eu quero encontrar. Vou separar esse triângulo, ficou assim, olha só, eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é 5, esse cateto é X. Eu preciso encontrar a medida desse ângulo, que é o ângulo central do polígono. Para se encontrar a medida do ângulo central, nós dividimos 360 pelo número de lados. Fazendo essa divisão, nós descobrimos que o ângulo central é 72 graus. 72 graus, pessoal, é o ângulo inteiro. Mas quando nós dividimos com o apótema, nós partimos o ângulo ao meio e a medida do lado também. Então, se o ângulo inteiro é 72 graus, esse pedaço aqui vai ser de 36 graus. Muito bem, veja que aqui a gente tem uma questão de trigonometria. Eu tenho o cateto adjacente, eu tenho a medida da hipotenusa e tenho um ângulo. Posso fazer usando cálculo de trigonometria, que no caso seria o cosseno, ou a gente pode usar a fórmula que foi dada no começo da explicação. A fórmula que foi dada para se encontrar o apótema é A igual a R vezes o cosseno de 180 dividido pelo número de lados. Vamos então aqui substituir as informações que foi nos dada aqui. A medida do A, que é o apótema, é o que eu quero descobrir. R, a medida do R, ele me informou que é 5, vezes cosseno de 180 dividido para 5. 180 dividido para 5 é igual a 36, então eu vou ter que fazer 5 vezes o cosseno de 36 graus. O cosseno de 36 é aproximadamente 0,809. Então, o apótema vai ser igual a 5 vezes o cosseno de 36, que é 0,809. Fazendo essa multiplicação, nós descobrimos que a medida do apótema é de aproximadamente 4,04. Vamos separar essa informação aqui. Veja que para achar a área, eu preciso da medida do lado e da medida do apótema. O apótema a gente já descobriu, 4,04. Falta, então, encontrar a medida do lado. Bom, para se encontrar a medida do lado de qualquer polígono regular inscrito na circunferência, nós podemos utilizar a fórmula que foi dada no começo da explicação, que é L igual a 2 vezes R vezes o seno de 180 dividido pelo número de lados. Vamos substituir as informações, então, olha. O lado vai ser igual a 2 vezes o raio, vale 5, vezes o seno, 180 dividido para 5, que dá 36 graus. Bom, nós temos aqui que 2 vezes 5, 10, igual seno de 36 graus é aproximadamente, que é vezes, né? Aproximadamente 0,587. Fazendo essa multiplicação, 10 vezes 0,587, nós temos que o lado do nosso polígono é de aproximadamente 5,87. Muito bem, agora eu tenho a medida do apótema e eu tenho a medida do lado. Agora nós temos informações o suficiente para encontrar a área desse polígono. Bom,
Voltando aqui, a fórmula da área, para se encontrar a área de qualquer polígono regular, eu posso calcular base vezes altura dividido para 2, tudo isso multiplicado pelo número de lados do polígono. Vamos fazer essa substituição? A é o que eu quero descobrir. Base é a medida do lado que a gente acabou de descobrir, que vale 5,87. Vezes a altura, no caso, é o apótema, e nós descobrimos que o apótema do nosso polígono é 4,04. Então, vai ser vezes 4,04, dividido por 2 da fórmula, vezes o número de lados do polígono. No caso, nós estamos calculando a área de um pentágono, então, o número de lado vezes 5. Eu posso simplificar aqui direto, ó. Então, vai ficar assim. A é igual a 5,87 vezes 4,04 dividido para 2 vai dar 2,02. O resultado disso aqui, vezes 5. Fazendo essa multiplicação aqui, nós temos que 5,87 vezes 2,02 vezes 5 dá aproximadamente 59,28 centímetros quadrados, que no caso é a área do polígono que nós estávamos procurando. Ok, meninos, o próximo exercício que eu separei para vocês foi sobre polígono circunscrito. E é importante ficar atento porque a fórmula que foi dada para se achar a medida do lado e a medida do apótema do polígono inscrito não pode ser usada para polígono circunscrito, porque no inscrito e no circunscrito eles são elementos diferentes. O raio e o apótema nos polígonos inscritos são diferentes. Já no polígono circunscrito, o raio e o apótema são o mesmo elemento. Então, fiquem atentos. Aquela fórmula que foi dada para se calcular a medida do apótema e do lado serve para polígono inscrito. Aqui nós temos uma questão de polígono circunscrito. Vamos resolver ela então. Está falando o seguinte, olha só. Um hexágono regular está circunscrito, ou seja, está fora de uma circunferência de área igual a 78,5. Calcule a área desse hexágono. Pessoal, eles forneceram para a gente aqui a área da circunferência. E eles me falaram que a área da circunferência vale 78,5 centímetros quadrados. Eles querem que você calcule a área do polígono. Para calcular a área de um polígono, nós precisamos da medida base vezes a altura sobre 2 vezes o número de lados. E a base é a medida do lado do polígono. E o apótema, nesse caso, é a medida do raio da circunferência. O apótema e o raio são os mesmos elementos no polígono circunscrito. Bom, se o exercício me forneceu a área da circunferência, nós temos condições de achar a medida do raio da circunferência. Vamos lá. A área de uma circunferência é calculada multiplicando π vezes raio ao quadrado. Nós já sabemos que a área dessa circunferência é 78,5. Então, nós vamos substituir o A por 78,5 igual. O π foi informado que ele é aproximadamente 3,14. Então, vai ser 3,14 vezes raio ao quadrado. Bom, nós podemos organizar essa equação e passar o 3,14 dividindo. Então, vai ficar assim, olha. Raio ao quadrado é igual a 78,5 dividido para 3,14. Fazendo essa divisão, 78,5 dividido para 3,14, nós temos que o raio ao quadrado é igual a 25. Resolvendo essa potência aqui, olha, nós temos que raio é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5.
Bom, nós descobrimos que o raio da circunferência é 5. E se o raio da circunferência é 5, o apótema também é 5. Muito bem. Falta achar agora a medida do lado do nosso polígono. Vou colocar um X aqui. Perceba que quando eu achar esse X, eu achei a metade do nosso lado, tá bom? Vou desenhar aqui embaixo, olha, vai ficar assim, ó, para calcular o lado. Nós temos aqui um triângulo retângulo, onde esse cateto, que é o apótema, vale 5. Essa medida da base vale x, que é o que a gente quer descobrir, e eu preciso desse ângulo. Se eu for analisar aqui, ó, esse ângulo é o ângulo central do nosso polígono. Para calcular o ângulo central, nós dividimos 360 pelo número de lados. Como nós temos aqui um hexágono regular, o número de lados é igual a 6. Fazendo essa divisão, 360 por 6, nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Ou seja, o ângulo central do polígono é de 60 graus. Mas quando a gente traça o apótema, a gente parte o ângulo central ao meio. Logo, esse ângulo aqui vale metade de 60, que é igual a 30 graus. Muito bem, eu tenho aqui uma questão de trigonometria. Como eu não posso usar aquela fórmula para o lado, nós vamos usar aqui trigonometria. Veja que eu tenho aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. A relação que usa cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Então, nós temos aqui tangente de 30, que é igual cateto oposto, que no caso é x, dividido pelo cateto adjacente, que aqui no caso é 5. Substituindo aqui, olha, tangente de 30, ela vale aproximadamente 0,577, igual x sobre 5. Nós vamos fazer aqui a famosa multiplicação cruzada, né? Multiplicando aqui, nós temos que x é aproximadamente 2,88. Mas veja que x não é a medida do lado, é a metade do lado. Então, eu vou multiplicar aqui o x por 2 e vou encontrar aqui a medida do lado que a gente procura é 5,77. Bom, já que eu tenho a medida do lado, já que eu tenho a medida do raio, que também é o apótema, agora eu posso vir e jogar na fórmula da área do polígono, que é base vezes altura, dividido por 2, multiplicado pelo número de lados. Então, vamos substituir aqui. A é igual. Base é a medida do lado, e a gente encontrou que o nosso lado vale 5,77. 5,77 vezes a altura é a medida do apótema, e a gente descobriu que o apótema vale 5. Vezes 5, tudo isso dividido para 2, vezes o número de lados do nosso polígono. Nosso polígono é um hexágono regular, então vezes 6. Veja que eu já posso simplificar aqui, ó. 2 dividido para 2, 1. 6 dividido para 2, 3. Então, vai ficar A é igual 5,77 vezes 5. Como eu simplifiquei o 6 com o 2, aqui sobrou 3. Fazendo essa multiplicação aqui, olha, 5,77 vezes 5 dá 28,85. Vezes o 3, a área total do nosso polígono regular vai ser de aproximadamente 86,55 centímetros quadrados. Bom, por hoje nós vamos resolver somente essas duas questões e eu espero ter ajudado. Até mais!